Olá, Gil, aqui. Capítulo 12, então, portanto, do Analíticos Segundos. Para os itens que estão vindo a ser, para os que vieram a ser, e os que se abandonaram no meio do caminho, não tô brincando. Para os itens que estão vindo a ser, para os que vieram a ser e para os que hão de ser, a causa é a mesma que há também para os que são, pois é o intermediador que é causa. Com exceção de que, para os que são, a causa é algo que é. Para os que estão vindo a ser, é algo que está vindo a ser. Para os que vieram a ser, algo que veio a ser. E para os que hão de ser, algo que há ser, algo que há de ser. Sempre bom lembrar que no latim existe infinitivo passado e futuro. Então, a causa para os que são, a causa é algo que é, para os que estão vindo a ser, é algo que está vindo a ser, para os que vieram a ser, algo que veio a ser, e para os que hão de ser, algo que há de ser. Por exemplo, por que veio a ser eclipse? Porque a Terra veio a estar no meio. Está vindo a ser eclipse porque a Terra está vindo a estar no meio. Há de ser porque a Terra há de estar no meio, e a eclipse porque a Terra está no meio. O que é gelo? Admita-se que é água compacta. Água é C. Compactado é A. A causa intermediadora é B. Inteira ausência de calor. Né? Ora, a matemática é uma linguagem que a lógica se apropria, né? Então, nada mais justo que isso esteja manifestado também, que isso seja estendido, né, às outras ciências. A causa intermediadora é B, a água é C e compactado é A. Ora, a C se atribui B e a este se atribui A. A água atribui-se à ausência inteira de calor, então a este se atribui A, que é a causa intermediadora, o compactar-se. A causa intermediadora é a ausência de calor. Está vindo a ser gelo na medida em que B está vindo a ser. Veio a ser na medida em que B veio a ser e há de ser na medida em que B há de ser. A causa que é desse modo e aquilo que é causa vem a ser simultaneamente quando vem a ser e são simultaneamente quando são, de maneira semelhante também a respeito do ter vindo a ser e do haver de ser. Com respeito aos que não são simultaneamente, será que é possível, como nos parece, no tempo contínuo, um ser causa de outro? Um item que veio a ser causa deste outro vindo a ser, e um item que há de ser causa do haver de ser outro item, e do estar vindo a ser se algo veio a ser antes, e do estar vindo a ser se algo veio antes. Com efeito, o silogismo é a partir daquilo que veio a ser por último, pois nesses casos são os princípios que vieram a ser. Por isso, é de maneira semelhante também no que respeita aos que estão vindo a ser. E a partir do que veio a ser antes, não há silogismo. Por exemplo, dado que isto veio a ser, aquilo veio a ser depois. E de maneira semelhante no que respeita ao haver a ser, pois não haverá nenhum tempo nem indefinido nem definido no qual fosse verdadeiro afirmar que isto veio a ser depois, dado que era verdadeiro afirmar que isto veio a ser, pois no tempo intermediário, quando o outro já veio a ser, pois no tempo intermediário será falso afirmá-lo. É o mesmo argumento também no que respeita ao que há de ser. Não se pode dizer, visto que isso veio a ser, aquilo há de ser. Visto que isto veio a ser, aquilo há de ser. Havia de ser, né? Não, ele está falando do intermediário quando Acontece um que é
e o outro ainda não é. Isso é o que era. Tá gravando ele ainda? Isso é o que Vai era. cortar depois, né? Pois é preciso que o intermediador seja homogêneo. Para os que vieram a ser, algo que veio a ser. É preciso que o intermediador seja homogêneo. Para os que vieram a ser, algo que veio a ser. Para os que hão de ser, algo que há de ser. Para os que estão vindo a ser, algo que está vindo a ser. Para os que são, se está vindo a ser, ainda não é. É isso que o Aristóteles Está sendo, né? tá pondo, está vindo a ser. Não está sendo, ele está vindo a ser, é diferente. O sendo já é. Está começando a ser. Está começando a Não ser. está começando, está vindo a ser. Você consegue, da sua cuidade, você vislumbra que aquilo há de ser. Mas se há de ser mesmo, é só quando for. Esse que é o ponto. É. Não, passado, presente e futuro. Só é aquilo que É porque o seria. sendo é. Se foi. Se seria, não é. Esse que é o era pra ser. Ele tá identificando isso, no tempo. Era pra ser, né? Se é, porque era pra Não ser. é era pra ser. É mais simples. Se é, ponto. Aí Mas você faz o só por é esse e por isso, é. se está no devir, né? Se deveria ser. Né? Mas não é possível haver algo homogêneo ao veio a ser e ao há de ser. Veio a ser, há de ser. Não existe, não é possível haver algo homogêneo. Além disso, não é possível que o tempo intermediário seja indefinido, nem definido, pois seria falso afirmar no tempo intermediário. Deve-se examinar o que é que mantém a continuidade de tal modo que o estar vindo a ser se dê nas coisas depois do ter vindo a ser. Deve-se examinar o que é que mantém a continuidade de tal modo que o estar vindo a ser se dê nas coisas depois do ter vindo a ser. Ou é evidente que nada está vindo a ser, ou é evidente que nada que está... Ah, caralho, peraí, Saul. Peraí, eu tô gravando, não vou parar a porra de vídeo nenhum, não. Ou é evidente que nada que está vindo a ser é contínuo a algo que veio a ser. Ou é evidente que nada que está vindo a ser é contínuo a algo que veio a ser. Não, não é evidente. É isso que ele tá falando. Pois tão pouco algo que veio a ser é contínuo a algo, tão pouco algo que veio a ser é contínuo a algo que veio a ser. Pois eles são limites e indivisíveis. Por isso você vai afirmar de uma coisa e vai falar um intermediador sobre outra coisa, no caso. Para os casos em que, se isso é o caso, aquilo é o caso. Eu estou falando isso, uma coisa. Só é quando é mesmo, né, cara? Pô, Exatamente. Se está vindo a ser, não é. O que significa que vai ser, né? Pode ser abortado, né? Estou falando de abortado como vida. Tá certo, tá correto. É. E só é mesmo depois que foi, né? Só é depois que foi. Se não é, não pode ser afirmado. Se não entra no que era. Exatamente. A pessoa existe, né, projeta e aí ponto é de a observação. cuidade da pessoa. O agora, é só um ponto de observação. Pode ser como pode não ser. É um ponto de vista. É um ponto de observação. Né? Sim. E o observador faz diferença, sabia? Pois tampouco algo que veio a ser é contínuo a algo que veio a ser, pois eles são limites e indivisíveis. Assim como não há pontos contínuos uns aos outros, do mesmo modo tampouco há itens que vieram a ser, pois ambos são indivisíveis. Nem sequer, com efeito, há algo que está vindo a ser que seja contínuo a algo que veio a ser. Pela mesma razão, pois aquilo que está vindo a ser é divisível, mas aquilo que veio a ser é indivisível. Assim como a linha se comporta em relação ao ponto, do mesmo modo, aquilo que está vindo a ser se comporta em relação àquilo que veio a ser. Pois, o Aristóteles é ótimo nisso, né? Aqui é a história da linha, né? Assim como a linha se comporta em relação ao ponto do mesmo modo, aquilo que está vindo a ser se comporta em relação àquilo que veio a ser, pois
Naquilo que está vindo a ser, estariam imanentes infinitos itens. Assim esteja apreendido este tanto a respeito do modo pelo qual se comporta o intermediador, a causa, seja ela causa formal, final, enfim. Quando o vir a ser vem a ser consecutivamente. Pois também nesses casos é necessário que o intermediador e o primeiro sejam imediatos. Por exemplo, A veio a ser, visto que C veio a ser, C veio a ser depois, ao passo que A veio a ser antes. Mas C é princípio por estar mais próximo do agora, o qual é princípio do tempo. C veio a ser, se D veio a ser. Ora, na medida em que D veio a ser, é necessário que A tenha vindo a ser, a causa de C. Pois, na medida em que D veio a ser, é necessário que C tenha vindo a ser. Nesse sentido, diferenciar paixão de acidente é muito importante. A paixão existe enquanto apetite concupiscível da alma, mas existe a paixão enquanto causa aristotélica, que é a pessoa ser, um objeto ser acometido de algo, né? Que é diferente de um acidente que é por si. E deve ser necessário que a causa de ser, pois na medida em que deveu a ser, é necessário que C tenha vindo a ser, e na medida em que C veio a ser, é necessário que A tenha vindo a ser antes. Na medida em que se assume o intermediador assim desse modo, há de parar em certo momento. Na medida em que se assume que se assume o intermediador, assim, assumindo-se o intermediador assim desse modo, há de parar em certo momento no imediato, tipo ausência completa de calor. Se não houver ausência completa, a fonte de calor pode não cessar, ela pode começar a se extinguir, mas não cessar. Então, a água não vai se compactar. Mas a gente vai dizer que a água está fria, que está quente, sei lá o quê. Né? A gente vai reclamar da temperatura, mas ela não está compactada. Na medida em que se assume o intermediador assim desse modo, há de parar em certo momento no imediato, ou pelo contrário, sempre há de se incidir no meio devido ao ilimitado. Pois, como foi dito, algo que veio a ser é contínuo a algo que veio a ser. Algo que veio a ser não é contínuo a algo que veio a ser. Não obstante, é necessário, ao menos, começar a partir do imediato e a partir do primeiro agora. É da mesma maneira também. Saúde, Gil, mestra, ledora. Porra, tá ligado? É da mesma maneira também no que respeita. É da mesma maneira também no que respeita ao haver de ser. Pois se é verdadeiro dizer que D há de ser, é necessário que seja anteriormente verdadeiro dizer que A há de ser. E a causa disso é ser, pois se D há de ser, C há de ser anteriormente. E se C há de ser, A há de ser anteriormente. E o recorte é semelhantemente ilimitado também nesses casos, pois itens que hão de ser não são contínuos uns com os outros. E também nesses casos deve-se assumir princípio imediato. É assim no que respeita aos fatos. Só acha errado que a professora não. Se uma casa veio a ser, é necessário que pedras tenham sido cortadas e tenham vindo a ser. Isso por quê? Porque é necessário que tenham vindo a ser alicerces, se de fato a casa veio a ser. E se alicerce veio a ser, é necessário que pedras tenham vindo a ser anteriormente. Do mesmo modo, se há de haver casa, de maneira semelhante, há de haver antes pedras. E prova-se, através do intermediador, de maneira semelhante, pois o alicerce há de ser anteriormente. Vamos indo para a conclusão desse capítulo. É importante a gente entender para tudo que serve um silogismo, né? A gente acha chato, mas né, se a gente está vislumbrando isso como uma ferramenta das ciências. Tava fechando a parada aqui. Dado que vemos entre aquilo
dado que vemos entre aquilo que vem a ser um vir a ser que é em círculo, é possível que isso seja o caso, desde que o intermediador e os extremos se sigam uns aos outros, pois neste caso se dá o contrapredicar-se. Isso foi provado nas discussões primeiras, as conclusões se convertem. É isso que é o em círculo. Quanto aos fatos, manifesta-se assim deste modo, na medida em que a terra está molhada, é necessário gerar-se vapor, e na medida em que isso se gerou, é necessário gerar-se nuvens. E na medida em que isso se gerou, é necessário gerar-se água. E na medida em que isso se gerou, é necessário que a terra esteja molhada. E isso era aquilo que era o caso desde o princípio, de modo que se percorreu em círculo. Pois na medida em que qualquer um deles seja o caso, também o outro é o caso. E se este é o caso, o outro é o caso. E se este é o caso, o primeiro é o caso. Há alguns itens. É aquela história do ente vivo, do homem e do animal, né? Que é ali são círculos que estão contidos um no outro, né? No caso do silogismo, aqui é um encadeamento de acontecimentos. Quanto aos fatos, há alguns itens que vêm a ser universalmente, pois se comportam ou vêm a ser de tal e tal modo sempre e em todos os casos. Alguns itens vêm a ser universalmente, ao passo que outros vêm a ser não sempre, mas no mais das vezes. Por exemplo, nem todo ser humano masculino tem barba no queixo, mas no mais das vezes. Ora, para os itens desse tipo é necessário que também o intermediador seja no mais das vezes, pois se A se predica universalmente de B, e se este se predica universalmente de C, é necessário que A seja predicado de todo C sempre. Pois é isto que é o universal. Aquilo que é em todos os casos e sempre. Mas fora assumido que A se predica de C no mais das vezes, portanto é necessário que também o intermediador B seja no mais das vezes. Assim, há princípios imediatos também para os itens no mais das vezes. Há princípios imediatos também para os itens no mais das vezes. Todos os que são ou vêm a ser de tal e tal modo no mais das vezes.